Olá, pessoal do 8º ano. Iniciamos hoje o nosso segundo bimestre com força total. Espero que tudo dê certo. Aqueles que não atingiram a meta bimestre passado, vamos atingir esse, se Deus quiser. Se atentem às atividades propostas. Esse bimestre vai ter uma novidade, que vocês vão ter uma lista de exercícios que vocês vão pegar na própria escola. E minha videoaula de hoje, vocês vão conseguir responder do exercício das questões 1 até a 5. Então, essa lista de exercícios vai valer 1 ponto, certo? As atividades que eu vou propor no Positivo 1 junto com essa videoaula, que geralmente são aquelas que eu proponho do livro, da apostila e do caderno de atividades, mais 1 ponto. E a nossa avaliação vai valer 3. Então, para a nossa primeira etapa, 5 pontos aí para nós iniciarmos. Então, por favor, gente, aqueles que não atingiram por pouco, principalmente no bimestre passado, vamos se empenhar, vamos fazer tudo direitinho para garantir os pontos, certo? Estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Capítulo 3. Que particularmente eu gosto muito, que é um pouco voltado para a astronomia, o cosmos, Sol, Terra e Lua, certo? Então vamos lá iniciarmos. Capítulo 3, onde fala Sol, Terra e Lua, tem aí uma gravura, né? Do planeta Terra, a Lua, as estrelas. Eu vou ler o enunciado. A observação do céu tem grande importância para a história da humanidade. Nas ciências, a busca por padrões e explicações para os movimentos dos astros resultou na descrição e na elaboração de teorias e leis. Com o aprofundamento desses estudos, foi possível melhorar a contagem e a previsão do tempo, o sistema de posicionamento global, a organização dos períodos de plantio e de colheita, etc. Tópico 1. Como você descreveria o movimento do Sol, da Terra e da Lua no espaço? Quem gira em torno de quem? Esse tópico 1 é bem óbvio de nós, hoje em dia, saber descrever o movimento, né? Quem gira em torno de quem, como se dá o movimento, certo? A maneira mais simples e abrangente de explicar os movimentos dos astros do sistema solar é tomando o Sol como centro e descrevendo o movimento dos planetas ao seu redor. Por sua vez, os satélites descrevem órbitas em torno dos planetas, como a Lua em torno da Terra. Para descrever o movimento dos planetas hoje, graças a vários estudos, nós temos, uma base. Tópico 2. Em sua opinião, as explicações que damos para o fenômeno que ocorre aqui na Terra servem também para explicar fenômenos que ocorrem no universo? Bom, gente, por muito tempo na história, pensamento científico ocidental, as explicações para o céu e a terra obedeciam lógicas diferentes, né? Desde o século XVII, é hegemônica a ideia de que as mesmas leis científicas são válidas para o nosso planeta e para o espaço sideral. É dessa ideia que deriva a expressão gravitação universal, pois é uma lei da gravitação que vale para todo o universo. Então, graças à lei da gravitação universal, várias leis que acontecem aqui no nosso planeta também podem acontecer em outros, claro, mudando as características de alguns planetas, mas nós podemos fazer de forma hegemônica, ou seja, geral, certo? Em relação aos movimentos da Terra, como se deu? Como é que hoje nós sabemos quem gira em torno de quem? Foi através de vários processos, vários estudos, né? No qual a religião, principalmente naquele tempo, predominava, certo? Ele diz aí, ó, na página 3, fascinante olhar para o céu e ver sua imensidão, a incontável quantidade de pontos iluminados, as estrelas, as nebulosas, os planetas e até mesmo os satélites. O ser humano, desde a antiguidade, procurou desvendar os mistérios do universo, observando os corpos celestes e seus movimentos. Desenvolveu, para isso, várias teorias sobre o cosmos, deixando um pouco essa leitura de lado, certo? Todo o processo científico que nós sabemos hoje, como ocorrem certos fenômenos, ela surge através de observações,
pessoa observa e se pergunta o porquê, e desse porquê vai procurar resposta através de estudos, teorias, experimentos e por aí vai. Para descobrirmos o movimento dos planetas também não foi diferente. Muita gente observava o céu e ficava se perguntando como é que se dá esse movimento, quem gira em torno de quem. Foi aí que surgiu os modelos cosmológicos. Os modelos cosmológicos explicam o movimento de corpos celestes, de planetas, de estrelas, certo? Hoje nós sabemos de um, que é o predominante, que é o heliocêntrico, que foi o que se adaptou mais à realidade, o que é real. Porém, existiu outro, que foi o geocêntrico. Então, quando nós falamos de modelos cosmológicos, ou seja, modelos cosmológicos explica o movimento de corpos celestes, de planetas, de estrelas, explica o movimento do cosmos, dos astros. E olhe que naquele tempo, gente, quando foi formulado esses modelos cosmológicos, só tinha ideia do sistema solar. Hoje nós sabemos que o sistema solar, comparado às galáxias, ao universo, é praticamente um pontinho. Mas, naquele tempo, o sistema solar era como se fosse um todo. Então, o movimento, os modelos cosmológicos foram estudados diante do movimento dos planetas do nosso sistema solar, certo? Teve o modelo geocêntrico, o heliocêntrico e o híbrido, que é como se fosse a mistura dos dois primeiros. Então, vamos lá. Primeiro modelo, e foi o modelo dito pelo Ptolomeu, que é o geocêntrico, certo? Como eu disse, ele foi proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, que retomou seus estudos do modelo geocêntrico de Epaco e de Aristóteles, ou seja, ele ainda teve influências desses outros dois cientistas, né, que falavam um pouco sobre esse modelo. O que fala esse modelo, o modelo geocêntrico? Ele diz que todos os planetas, inclusive o Sol, que é uma estrela, girava em torno da Terra. A Terra era o centro do sistema. Não podia nem dizer que era sistema solar, né? Mas a Terra era o centro e os planetas, inclusive o Sol, que é uma estrela, girava em torno da Terra. Esse modelo, gente, foi aceito por muitos e muitos anos, foi aceito por 1.300 anos, principalmente aceito pela igreja, que dizia que o homem, né, que era fruto de Deus, obra de Deus, deveria ser o centro de tudo. Então, a Terra no meio, no centro, e os planetas e o Sol girando em torno de nós. Era o modelo mais aceito naquele tempo, certo? Muito, muito tempo atrás. E a partir do século XIX, modificações na sociedade e observações mais apuradas evidenciaram que os problemas do modelo de Ptolomeu poderiam ser incontornáveis e novos modelos cosmológicos foram propostos. Ou seja, com um determinado tempo, com o avanço dos estudos, começaram a notar que o modelo geocêntrico não era tão válido assim, por mais que a igreja batesse o martelo e dizer, né, que era o modelo mais aceito, já que o homem, que é criação divina, tinha que estar no centro de tudo. Mas, graças a alguns estudos, esse modelo foi derrubado. Então, foi daí que veio o modelo de Nicolau Copérnico, que é o modelo heliocêntrico. Ele diz aí, ó, em 1543... quando estava no seu leito de morte, Nicolau Copérnico publicou sua principal obra, denominada Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, na qual propôs o modelo heliocêntrico. Só uma ressalvazinha aí. Eu falei que era lá no início do século XIX, que começaram a mudar o modelo geocêntrico para outros modelos como o heliocêntrico. Não era 19 não, gente, eu me confundi. 15, certo? Então, só uma retificaçãozinha aí para a gente não ter que cortar o vídeo.
Século XV. A partir do século XV foi começando a vir os novos estudos de modelos, né, cosmológicos, e veio o modelo mais certo, que é o heliocêntrico. Qual é esse modelo? É um modelo no qual o Sol está no centro e todos os planetas giram ao redor dele. Não é isso que nós temos hoje? Muito bem, é isso que nós temos hoje. Porém, no tempo que esse modelo foi publicado, foi aceito? Não, principalmente para a igreja. Muitos estudiosos que defenderam essa teoria de que todos os planetas giram em torno do Sol sofreram, principalmente com a Santa Inquisição naquele tempo. Eles sofriam muito por ir contra a igreja, né? Que a igreja dizia que o homem era o centro de tudo. Então tinha que ser a Terra no centro e todos os planetas, inclusive ao Sol, girando em torno da Terra. Com os outros modelos e vários cientistas defendendo outro modelo, que é o certo, no qual planetas giram em torno do Sol, sofriam por ir contra a igreja, certo? Por exemplo, no caso de Nicolau Copérnico, né? Vários estudos dele, livros, nunca foram publicados. Era sempre, como é que diz? Todas as obras dele eram confiscadas, não eram demonstradas. Outros cientistas também defenderam o modelo heliocêntrico, como Giordano Bruno, né? Ele foi condenado à morte na fogueira no tempo que ele defendeu essa teoria, para você ver como a igreja, a religião, naquele tempo, era incisiva, determinava padrões. Então, ele defendia esse modelo. Na página 5, tem até um retângulozinho verde falando um pouco dele, ó, que ele compartilhava as ideias sobre o modelo heliocêntrico. Em razão dessas e outras suas opiniões e de modo de expô-las, foi considerada herege pela igreja, sendo condenado à morte. Outro, um dos principais, eu digo até, formuladores também dos movimentos cosmológicos dos planetas foi Galileu Galilei. Nessa videoaula, eu vou colocar um outro vídeo, um outro link de um desenho animado falando um pouco de Galileu, como ele estudou o movimento dos astros, ele aperfeiçoou a luneta, ele elaborou várias teses. Então, eu vou botar um outro link falando um pouco sobre Galileu Galilei, que é um desenho animado, certo? É bom até para vocês passarem um tempo, é educativo e é muito bom, muito interessante. Apesar do desenho não ser tão atual, mas é bem interessante, gostei bastante. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Galileu sofreu muito naquele tempo por defender que planetas giram ao redor do Sol. Ele também defendeu outros tipos de movimentos astronômicos. Ele viveu em cárcere privado, ele viveu preso dentro da sua própria casa, até os finais dos seus dias, praticamente. Naquele tempo não era fácil, né? Mas hoje nós temos o modelo heliocêntrico como mais certo, claro. E eu disse a vocês que tem um terceiro modelo cosmológico, que é o híbrido. O que seria híbrido? Nós temos o geocêntrico, Terra e os outros planetas girando em torno dela, inclusive ao Sol, e o heliocêntrico, Sol e os planetas girando em torno dele. O híbrido é um pouquinho de cada um. Como é que seria isso? Seria os planetas girando ao redor do Sol, porém o Sol girando ao redor da Terra. É como se fosse a junção dos dois. É meio confuso, certo? Vamos lá. Todos os planetas, menos a Terra, retira a Terra. Todos os planetas giram ao redor do Sol, como se fosse um emaranhado. E o Sol, com seus planetazinhos ao redor, girando em torno dele, gira em torno da Terra. É o modelo dito por Tycho Brahe, que não concordava muito com o modelo heliocêntrico. Tycho Brahe, que era um astrônomo dinamarquês, também estudou bastante, tinha lá suas dúvidas. Então,
propôs esse modelo, né? O modelo heliocêntrico. Como eu disse a vocês, pessoal, essa videoaula dessa página, que vai até a página contendo as atividades, a página 6, dá para vocês resolverem a minha atividade que vocês vão pegar na escola, a atividade, as questões de 1 a 5. E eu vou botar mais um link do desenho animado de Galileu Galilei. Até a próxima aula.